Olá, meus amigos caóticos. Tudo bem com vocês? Muito obrigado por quem votou na enquete para saber qual seria o próximo primarca que íamos falar aqui. Aos poucos estamos crescendo e espalhando a palavra do imperador para mais pessoas, mesmo sendo uma porcaria, mas é feito com carinho. Bom, sem mais enrolations, hoje vamos falar desse cara aqui. Corvus Corax, o Libertador, o Redentor, Senhor dos Corvos, Escolhedor dos Mortos, Senhor das Sombras, e provavelmente campeão galáctico de quem consegue ter mais apelidos sem perder a paciência. Primarca desaparecido da Guarda Corvina e de todos os seus capítulos. Filhotes, o cara era basicamente um cosplay vivo de corvo. Pele branca de vampiro que nunca viu sol, cabelo preto até o ombro e um par de olhos tão negros que pareciam dois buracos no tecido da realidade. Como todo bom primarca, ele começou a vida no berçário VIP do imperador, lá debaixo dos Himalaias. Mas os deuses do caos, sendo os péssimos convidados que são, roubaram a cápsula e jogaram o bebê ninja no meio da disformidade, que vomitou o coitado numa lua desgraçada chamada Lycaeus, rodando o planeta Kiavar. Kiavar era um mundo rico, controlado por guildas metidas à besta que usavam Lycaeus como depósito de escravo. Tipo uma prisão industrial, só que com mais poeira e menos direitos humanos. Foi aí que mineradores condenados acharam o pequeno Corax numa caverna sem luz debaixo de uma geleira gigante. A galera era um mix de criminoso, dissidente político e trabalhador que o chefe não curtia a cara. Eles esconderam o moleque dos guardas e criaram ele. O garoto cresceu rápido pra caramba, no ritmo versão demo do crescimento humano, e os escravos acharam que ele era um presente dos deuses para tirar todo mundo daquela vida de merda. Entre os protetores tinha muito revolucionário com discurso de justiça e dignidade, coisa que em Kiavar era considerado crime nível pena de morte. Corax jurou libertar todo mundo, mas foi esperto. Em vez de sair gritando e batendo em todo mundo, aprendeu a jogar o jogo. Observou, planejou e descobriu um poder bem útil. Conseguir passar na frente de alguém e fazer a mente da pessoa basicamente dizer, não vi nada. Anos depois, já grandão, Corax começou a organizar grupos para roubar armas, munição e sabotar sistemas até o ponto certo. Quando chegou a hora, liderou uma revolta sangrenta que chutou os senhores de Lycaeus para fora do trono. Teve que aceitar até criminoso perigoso na equipe, com a condição de que parassem de ser babacas depois da vitória. Foi aí que o imperador apareceu. Nada de frota inteira, nada de festa. Só ele, sozinho, bateu um papo com o filho e foi embora, no dia seguinte. O recado era claro. Se vira aí, campeão! E Corax se virou, detonando Kiavar, com armas nucleares que as guildas tinham escondido, achando que ninguém ia pegar. As cidades viraram poeira radioativa. O massacre foi enorme, mas a vitória salvou milhões. Lição do dia. Às vezes, o bem maior vem com cheiro de queimado e radiação no ar. Com Kiavar rendido, Lycaeus virou Deliverance, e a Torre Negra das guildas virou o Ravenspire, QG oficial da Guarda Corvina. Assumindo a 19ª Legião, Corax limpou qualquer resquício de brutalidade desnecessária, trocando por furtividade e velocidade. Chegou até a vencer o Robalt Guilliman 3 vezes em simulações antes que o Safado Azul adaptasse as táticas. Sob o comando dele, a Legião ganhou brinquedos novos. O Shadowhawk, uma versão ninja da Thunderhawk, e o Whisper Cutter, uma nave, tão silenciosa que dava para pousar no quintal do inimigo sem ele perceber. Tudo feito pelos artífices de Kiavar, que guardavam segredos que nem Marte conseguia arrancar, e se mantinham independentes porque tinham o Primarca como padrinho. No ritmo da Grande Cruzada, Kiavar virou um dos fornecedores premium do Império, produzindo armas e equipamentos sob medida para a Guarda Corvina e ainda firmando uma amizade estratégica com o Legio Grifonicus, que rendeu apoio em várias campanhas. Uma das campanhas mais importantes comandadas por Corax e sua legião na Grande Cruzada foi a famosa conformidade imperial do sistema Istvan. E sim, é aquele Istvan mesmo. Só que numa época mais inocente, antes de Horus virar a casaca e transformar o lugar num parque temático de massacres. Na época, a Vizintus Itus na frota expedicionária da Guarda Corvina encontrou Istvan III vivendo sua vida,
com uma sociedade industrial firme e forte há milênios. Um prato cheio para o Império. O problema? O povo era devoto, com religião local enraizada e orgulho de fazer as coisas do próprio jeito. Quando a Grande Cruzada bateu na porta, eles fizeram aquele "vamos pensar" e logo depois mandaram um "não, valeu". O Conselho de Guerra falou: "Queremos o planeta, mas sem explodir tudo". Resultado: missão entregue para a Guarda. Corvina, mestres dos ataques cirúrgicos. E do nada, as naves pretas chegaram, derrubaram defesas, ocuparam comando e varreram resistência. O último suspiro de luta foi esmagado no Vale de Hadar. Aí, diante de Corax e 800 companhias da 19ª Legião, os Istvanianos se ajoelharam. Viraram cidadãos do Império, ganharam um cursinho intensivo da verdade imperial e, de brinde, um governador novo. Varda Sproul. Mal sabiam eles que, 15 anos depois, Corax voltaria. Só que dessa vez para trombar com Horus em Istvan Viai, veio o Portão 42, e um dos maiores fiascos da história da Legião. Depois que Horus virou mestre de guerra, chamou todo mundo para sua expedição de demonstração de poder. O Cluster Arkansas, antes conquistado pelos lobos lunares, pirou de vez. Parasitas alienígenas se instalaram no globo ocular da população. Criaram uma mente coletiva e elegeram líderes bizarros chamados Reis Sem Visão. Horus ficou pistola. Disse que ia retomar o cluster na marra, preservar as cidades e mostrar que o imperador tinha razão em colocá-lo como chefão. O plano: 4 legiões, lobos lunares, lobos espaciais, guerreiros de ferro e guarda corvina atacariam juntas. A parte da guarda corvina? Um ataque frontal no Portão 42. Corax olhou para o plano e disse: "Isso é suicídio". Perturabo acusou o cara de covardia, e os dois quase se estapearam. Só não rolou porque Leman Russ entrou no meio. No fim, Corax teve que obedecer, mas colocou principalmente companhias terranas na linha de frente. O resultado foi carnificina. Companhias inteiras aniquiladas. Corax, pessoalmente, abriu a brecha que deu a vitória. Horus pegou para si a glória de matar os reis sem visão, e com a morte deles, o controle alienígena foi quebrado. Vitória? Sim, mas a um custo absurdo. A legião caiu para 80 mil membros, tornando-se uma das menores. Corax jurou nunca mais lutar ao lado de Horus. E, como bônus inesperado, a perda dos terranos ligados às lojas guerreiras fez a legião quase imune à insurreição secreta, que ia contaminar tantas outras. Depois veio o expurgo do setor Scalon. 2 anos de pancadaria em mundos dos Eldar quebrados serviram como teste de campo para um protótipo de armadura que ficaria famoso, o Mark VI. Na época, era o Mark V, já testado pelos guerreiros de ferro e salamandras, que acharam leve demais. Parecia até que colocar a guarda corvina enfraquecida nesse teste era para sabotar o projeto. Mas Corax transformou aquilo em propaganda gratuita. Usou a mobilidade e sensores da nova armadura para fazer ataques relâmpago que acabaram com as forças dos Eldar e garantiram mundos ricos para o Império. O sucesso foi tão grande que as melhorias sugeridas pela Guarda Corvina foram incorporadas. O modelo virou padrão Corvus, entrou em produção em massa e ficou pronto pouquíssimo tempo antes da rebelião de Horus estourar. Durante a heresia de Horus, rolou um dos momentos mais filhos da puta de toda a história do Império: o massacre do ponto de pouso de Istvan V. O imperador, achando que estava mandando um time de elite para resolver o problema, despachou 7 legiões leais para esmagar a rebelião de Horus e da galera que já tinha vendido a alma para o caos, tipo os World Eaters, os Emperor's Children e a Death Guard. Na primeira onda foram os Iron Hands, os Salamanders e a Raven Guard. Pharaohs, Manos no centro, Vulcan à esquerda e Corax à direita. Parecia até jogada ensaiada. No papel, 40 mil lealistas contra 30 mil traidores. Fácil, né? Só que não. Horus já sabia exatamente onde eles iam pousar, e os traidores fingiram recuar para puxar todo mundo pro abraço. Mesmo assim, os 3 primarcas conseguiram tomar o terreno. Ferros, cabeça quente como sempre, ignorou os conselhos de Corax e Vulcan e saiu correndo atrás de Fulgrim para um Shi'un. Resultado, a batalha virou um caos absoluto.
mais de 60 mil Astartes se matando num dos maiores banhos de sangue da heresia de Horus. A cena era cinematográfica. Corax voando nas suas asas negras, Ferros esmagando crânios com as mãos prateadas, Vulcã socando herege com martelada que parecia trovão. E aí, quando os traidores começaram a recuar, veio a ajuda. A segunda onda chegou, teoricamente para reforçar os leais, mas adivinha, era só traidor de carteirinha. Night Lords, Conrad Curze, Iron Warriors, Perturabo, Word Bearers, Lorgar e Alpha Legion, Alfários. Os caras pousaram, esperaram os lealistas chegarem exaustos e abriram fogo. Um clarão no céu foi o sinal, e de repente parecia que chovia munição infinita. Bolters, lasers, artilharia pesada, o inferno em versão industrial. Corax, no meio da carnificina, vai direto em Lorgar. No duelo, esfrega na cara dele a traição, e o sermão de Lorgar é que viu o imperador como um cadáver num trono de ouro. Corax perde a paciência, rasga a cara do irmão deixando cicatriz eterna e quase finaliza o serviço. Mas aí aparece Conrad Curze, o rei dos psicopatas, segurando a arma dele. Corax consegue escapar voando enquanto Curze ri como se fosse o Coringa. Para piorar, Mortarion e Angron chegam trazendo um Titã Imperator para completar o massacre. Os Iron Hands praticamente deixaram de existir naquele dia e a frota leal em órbita virou sucata. Alguns sobreviveram, milagre puro. A Raven Guard escapou melhor que os Salamanders, mas ainda ajudou a salvar uns poucos Iron Hands que sobraram. Corax quase conseguiu fugir numa nave, mas ela foi abatida e caiu nos arredores do Planalto de Urgal. Corax cai de cabeça na porra do planeta, sobrevive por um milagre e já manda geral se reagrupar. Só que aí vem o tapa na cara. Mais da metade da legião já tinha virado purê no massacre. A galera foge pra colina, se enfia na sombra e fica jogando o jogo do esconde-esconde da morte. Quase foram achados por uma patrulha traidora, mas adivinha? Raven Guard emboscou os caras e mandou todo mundo pro saco antes que pudessem abrir a boca. Passa um mês do massacre e a situação estava tão bonita quanto um orco de biquíni. Sem sinal dos salamandras e nem dos mãos de ferro, Corax manda cavar trincheira em Lurgan Ridge enquanto ele mesmo vai lá fazer um rolezinho ninja no ponto de pouso. O plano secreto? Achar os corpos dos seus filhos de batalha. Resultado? Zero, nada, nem um dedão perdido. Quase 100 dias fugindo e os desgraçados são encurralados nas montanhas, com Angron e seus World Eaters vindo na direção deles como se tivessem ouvido que tinha rodízio de churrasco lá em cima. A treta ia virar um banho de sangue. Até que do nada, tchan, 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 naves da Raven Guard descem do céu e começam a explodir geral, com mísseis Plasma e Prometheum fervendo. Era o Capitão Brani vindo direto de Deliverance para salvar o rolê. Eles metem o pé e deixam Angron berrando feito criança sem doce. Corax volta para a Terra em estado de morto-vivo de luxo, dentro de uma cápsula de estase. Se recupera do corpo, mas a mente... a mente ficou igual gaveta velha, cheia de coisa quebrada. E aí vem a epifania. Ele não tinha medo de morrer, mas sim de se tornar um monstro igual ao Conrad Curze, se tivesse crescido em Nostramo. Puto da vida e obcecado por vingança, Corax vai atrás do Imperador para pedir ajuda. Dorn e Malcador tentam barrar, mas ele consegue audiência e o Big E manda o papo reto. O DNA original dos Primarcas ainda existe, tá aqui no porão, mas não deixa essa merda cair em mãos erradas. Corax junta Raven Guard, mecânicos e até custódios para pegar o material genético. Sobrevivem às armadilhas mortais do Imperador e levam o tesouro para casa. Lá, o apotecário-chefe Vincente Six e o Magus Nexin Orlandrias fazem mágica. Criam 500 novos Astartes com DNA puro de Primarca. Mais fortes, mais rápidos, mais fodões, chamados de Raptors, sob comando do Brani, e já metem porrada nos portadores da palavra. Mas claro, onde tem vitória, tem Alpha Legion para cagar o rolê. Os desgraçados se infiltram, contaminam o estoque genético com vírus demoníaco e o próximo lote de 2.000 recrutas vira desfile de mutação bizarra. E Corax, em vez de descartar, diz: são meus filhos, mutantes ou não.
e promete achar uma cura. Enquanto isso, Omegon tá em Kiavar, disfarçado de Raven Guard, roubando o DNA de Primarca e quase detonando o estoque. Só não conseguiu destruir tudo porque Vincent Six e outros heróis da Legião se sacrificaram. No fim, os mutantes que conseguiam lutar viraram parte dos Raptors e ajudaram a Raven Guard a dar o troco, detonando traidores e até tomando de volta uma base dos Filhos do Imperador. Corax, o nosso corvo emo favorito, já tinha entendido que tentar reconstruir a 19ª Legião, usando atalhos, foi a pior ideia desde quando alguém resolveu dar um bolter para um Gretchen. O plano de acelerar o processo com engenharia genética maluca deu errado bonito, e ele aceitou que a Raven Guard ia ter que crescer do jeito raiz. Recrutar humanos, passar por anos de mutações genéticas e treinos insanos, tudo bem lento, sofrido e burocrático. Basicamente o cartório do Imperium. Só que tinha um detalhe. Nesse ritmo, eles não iam conseguir ajudar de forma decente na porrada final contra os traidores. Mas Corax não era de ficar parado chorando no canto. Bom, pelo menos não ainda. Depois da treta em Ravendelve, ele abraçou a vida de guerrilheiro. Ataques rápidos, sabotagens e plantar rebelião onde desce. Entre os alvos, tinha um lugar que merecia um visita especial. Carandiru. Planeta prisão que já tinha sido libertado por Rogal Dorn, mas que agora estava no controle dos Sons of Horus. E pior ainda, nas mãos do maníaco de jaleco Fabius Bile, um gênio da ciência que também é um sádico, um narcisista, e provavelmente faria terapia chorar. O cara usava os prisioneiros como ratos de laboratório, criando aberrações que fariam um Dark. Eldar pensar, ei, pega leve aí, irmão. Corax puxou a Raven Guard para a missão de resgate, combinou com o comandante Sukino para iniciar uma rebelião interna e, no meio do caos, seus esquadrões derrubaram defesas antiaéreas, cortaram a luz e fritaram as comunicações inimigas. A investida principal ficou com os Raptors, que acabaram trombando com as bizarrices de Bile. Corax quase virou picadinho, mas foi salvo por Gareth Aranda. No fim, mandaram os traidores de volta para o ralo. Depois disso, no sistema Dexia, Corax juntou o restinho da Legião para decidir os próximos passos. Parte queria ir para a Terra ajudar o Imperador. Mas aí, ele escapou de um ataque dos Night Lords e recebeu as visões de Marcus Valerius, que mostrou um spoiler horrível. Os Space Wolves estavam prestes a ser obliterados. Corax não pensou duas vezes. Partiu para a Batalha de Yarant, para lutar lado a lado com os Lobos de Fenris. E a coisa lá estava feia. Leman Russ, o grandão, estava todo ferrado e apagado, enquanto os Wolves estavam cercados por uma sopa de legiões traidoras. Sons of Horus, Alpha Legion, World Eaters e Thousand Sons, tudo sob o comando de Abaddon, o estagiário mais rancoroso da história. Corax quebrou o bloqueio inimigo, chegou até os Wolves, e Russ acordou por um instante só para entregar sua lança para Bjorn Mão de Ferro. Corax planejou uma última carga suicida, mas aí teve um momento de iluminação. Percebeu que escolher o próprio fim era arrogância pura. Exatamente o tipo de merda que levou Horus a ferrar tudo. Convenceu Bjorn a evacuar, e uma parte das forças conseguiu escapar viva. Passada a heresia, veio o segundo fundamento, e a Raven Guard ficou em frangalhos. Pouca gente, pouco equipamento, sem tanques, sem Land Raiders, sem nada moderno. Se especializaram em táticas furtivas e esquadrões pequenos, evitando combate direto. Mas Corax nunca esqueceu o erro que cometeu, criando aquelas aberrações genéticas. Quando a Legião finalmente se reergueu, ele mesmo executou todos os mutantes sobreviventes, orando por eles e por si mesmo. Um ano depois, trancado na Raven Spire, ele saiu de Deliverance e voou rumo ao Olho do Terror. Ninguém nunca mais viu o cara. Suas últimas palavras, um dramático e definitivo: nunca mais.